Olá, bem-vindo à programação da TV Floripa, o canal 4 da NET, TV comunitária em Florianópolis. Você também pode nos acompanhar através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras, estamos aqui no programa Floripa em Foco com a participação de professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Estuda a consciência, a projeção da consciência, fenômenos relacionados ao parapsiquismo, ao autoconhecimento, e você é nosso convidado a acompanhar as entrevistas aqui. Hoje vamos conversar com o professor Carlos Scopel. O Carlos é formado em Ciências da Computação, ele é empresário na área de programação de sistemas e também é professor, voluntário e pesquisador da Conscienciologia. Ele é voluntário no IPC Florianópolis. Carlos, seja bem-vindo aqui à nossa TV. Muito bom te receber. Tudo bem? Obrigado, Eliane. Tudo de bom para você também. Obrigado, então, por me receber aqui. Carlos, vamos falar sobre os pensamentos, os sentimentos e as energias, né? Como é que na Conscienciologia se compreende esse tema? Certo. Então, assim, a Conscienciologia, ela é uma ciência do autoconhecimento, né? Assim, a consciência, ou seja, eu, você, né, as pessoas em geral, elas, em determinado momento da vida delas, elas querem se autoconhecer. Então, a Conscienciologia, ela é uma ciência para que a consciência interessada tenha algum tipo de ferramenta para que isso aconteça de uma maneira mais otimizada. A Conscienciologia, ela se baseia em algumas premissas, né? Por exemplo, a própria autopesquisa é uma premissa da Conscienciologia, ou seja, a consciência vai se autoestudar. Ela vai produzir algum tipo de artigo, livro, algum material, onde outras consciências vão usufruir daquilo também. Outras premissas, por exemplo, a multidimensionalidade, ou seja, é aquilo que em algumas linhas de conhecimento a gente chama de extrafísico, que o termo é da própria Conscienciologia, ou outros mundos, né, outras dimensões. Outra premissa, né, que é importante eu salientar aqui é a multiexistencialidade, onde você termina a sua vida nessa dimensão, acaba morrendo no final da sua vida e você continua vivendo numa outra dimensão, né? Então essas são algumas das premissas básicas que a gente vai falar aqui nessa entrevista, né? Tá. E você falou que é uma ciência, que a consciência se pesquisa, então não tem a ver com religião. Não, absolutamente, né? É justamente o contrário da religião. A religião ela se baseia muito em dogmas, né? Em verdades absolutas. E a Conscienciologia, ela está como por ser uma ciência, ela está sempre se refutando. Ou seja, os conhecimentos da Conscienciologia, eles podem sempre ser refutados pelos pesquisadores. A gente, inclusive, tem uma máxima, né, que a gente busca sempre observar, que é assim, não acredite em nada, nem mesmo que a gente pesquisa no IPC, nem mesmo que a gente divulga nessa entrevista, por exemplo. Tem as suas próprias experiências, né? Então, isso denota, né, que o conhecimento obtido através da Conscienciologia é mesmo uma ciência e está bem longe de uma religião, né? Entendi. Então vocês pesquisam, né, na Conscienciologia pesquisa esses assuntos com espírito científico, pode se afirmar? Pode ser afirmado, usando a palavra espírito exatamente. Fica meio dúbio, mas assim, a intencionalidade é científica da pessoa interessada. Tá. É isso aí. E os pensamentos, sentimentos e energias, onde é que entra aí na questão da autopesquisa? Certo, então a gente vai em algumas definições, né? Bem comumente a gente conhece o pensamento, que é o ato ou efeito de pensar. A gente encontra em vários dicionários, né? Tem muito a ver com a ponderabilidade da pessoa, tem a ver com a conceituação da pessoa através do que ela pensa, né, em relação a algum objeto, a alguma pessoa. O sentimento tem a ver com a afetividade da pessoa, aquilo que ela pressente enquanto está vivendo, enquanto está se relacionando com uma pessoa, aquilo que ela percebe no momento que ela está se relacionando com alguém, ou dela mesma. A energia, ela é o ato ou o efeito de fazer trabalho, né? Isso daí a gente pode retirar dos dicionários, mas assim, a Conscienciologia, ela estuda
a consciência, ou seja, de novo, eu, você e as pessoas, através de uma das premissas, que é a própria bioenergia, que a gente chama. Ou seja, a consciência ela é dotada, além desse corpo físico, de energias, que ela exterioriza, ela absorve, ela troca com as pessoas que ela se relaciona. Então, assim, a pessoa que está criando, fazendo trabalho, pensando e se sentindo, ela está exteriorizando energia, está trocando energias com o meio. Agora sim, o pensamento, o sentimento e a energia, eles são estudados de uma forma na Conscienciologia, onde eles são indissociáveis. Eles são uma unidade de manifestação da consciência. Então, assim, a unidade a gente chama de pensene, que são acrônimos, ou seja, são partes iniciais das palavras pensamento, sentimento e energia, para a gente poder utilizar essa palavra de uma maneira mais fácil. Porque como eu estou pensando, eu produzo sentimentos e também energias, a gente simplesmente chama de pensene. Então fica mais fácil, mais didático para a gente trabalhar com isso. Que é a união, né, dessas três sílabas de cada palavra dessa. Pensamento, sentimento e energia compõem uma unidade de manifestação da consciência? Exatamente. Tá? E as três coisas acontecem ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então é por isso, né, que quando na Conscienciologia a gente trata de uma forma assim até mais simples, mais tranquila, né, mais objetiva. A gente não chama mais agora o que você está pensando. A gente chama assim, o que você está pensionizando. Porque afinal, como as três coisas, as três unidades de manifestação andam sempre juntas, a gente simplesmente fala pensionizando. Ou seja, toda vez que a gente está pensando, a gente emite um sentimento e também uma energia. E o contrário também acontece. Sabe aquela pessoa que é mais explosiva, ela age mais por instinto? Ela está agindo antes de pensar. Só que isso também vai produzir um pensamento nela. E também vai produzir um sentimento. Então, seguindo a tua lógica do que tu está falando, é importante que eu cuide a respeito do que eu vou pensar sobre outras pessoas. Né? Não basta não fazer as coisas erradas na prática, é importante que eu pense bem sobre as pessoas também. Com certeza. Você lembra que eu falei da multidimensionalidade, né? Então, assim, a gente está aqui numa dimensão intrafísica, né, onde tudo é mais duro, mais denso, né, a gente consegue enxergar mais facilmente, mas existem também outras dimensões, que são aquelas onde estão os espíritos, né, mais comumente chamados. A gente chama aqui de consciências extrafísicas, né? É o nome mais técnico da Conscienciologia. Mas a partir do momento que a gente está pensionizando, essas consciências que estão no extrafísico, elas também vão ser influenciadas pelos nossos pensenes. Assim como as pessoas que estão à nossa volta também vão ser influenciadas. Então isso é muito importante, a gente ficar sempre atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e energias. E qual a importância de verificarmos, né, então, identificarmos quais dos meus pensamentos, sentimentos, energia, além do que você está falando, por que é tão importante? Bom, então, imagine assim, uma situação onde você tem um problema para resolver, um problema em casa, pode ser numa empresa ou qualquer outro tipo de situação. Tudo aquilo que você está pensando naquele momento está emitindo um sentimento, né, que vem de você e a tua energia. E você está influenciando aquelas pessoas que estão ali no meio. Se as tuas energias elas não estão de acordo com os teus pensamentos e sentimentos, ou, melhor dizendo, os teus pensamentos eles não estão de um sentido elevado, mais tranquilo, com uma ponderabilidade aguçada, você não está, você está se sentindo mal com aquela situação, as tuas energias elas vão além de não auxiliar aquela situação, elas vão acabar atrapalhando. As pessoas estão sendo influenciadas e elas também vão te influenciar. Então, você acaba, além de você não auxiliar as pessoas, você acaba fazendo parte do problema. Então, se você prestar atenção no que você está pensando naquele exato momento, as outras duas unidades, que são sentimento e energia, eles vão vir junto. Então, assim, quando você traz isso para a tua cognição, a tua ponderabilidade, a tendência é que você vá amenizando aquela situação. Entendi. Então, podemos, digamos, fazer um diagnóstico, né, identificar, e à medida em que eu percebo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, que energia que eu estou colocando naquele ambiente, né,
eu vou estar cuidando tanto da minha saúde, tem a ver com a saúde que eu coloco nos lugares também? Isso, exatamente. Assim, como a Conscienciologia trata de um autoconhecimento, né, através da própria pesquisa da consciência interessada, ela vai, claro, né, buscar esse conhecimento através de muitas técnicas, livros e cursos, né, que a gente vai falar ainda durante a entrevista, para conseguir a própria saúde. Aí, assim, a saúde energética dela, a saúde dos sentimentos e a saúde dos pensamentos. Ou seja, a saúde física, de um modo geral, e também a saúde das energias, né? A saúde de forma integral. Exatamente. Bom, eu sou Eliane de Pinho, estou aqui com vocês conversando com o professor do IPC, Carlo Scopel. Estamos falando sobre pensamentos, sentimentos e energias. E vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência, continuando essa conversa. Até logo. Olá, voltamos ao programa Floripa em Foco, com a participação do professor Carlo Scopel, que é professor do IIPC Florianópolis. Estamos falando sobre os pensamentos, os sentimentos e as energias. Carlo, você explicou para a gente do que se trata, né, esse conceito, como é que é visto na Conscienciologia, e a respeito dos lugares aos quais a gente frequenta. Então, tem lugares que a gente vai, por exemplo, uma biblioteca, a gente se sente de uma forma, um hospital, um fórum, uma prefeitura ou uma praça pública, uma sala de aula. Então, vários lugares a gente percebe que tem algo diferente ali, né? Característico com aquela própria atividade fim, digamos assim, né? Como é que é a nossa interação em lugares positivos, né, e em lugares mais negativos, mais conflituosos, como é que é essa interação? Bom, então assim, a gente explicou sobre Pensene, né, no primeiro bloco, e assim, o Pensene, na verdade, ele está voltado à própria pessoa, né? A gente diz muito na Conscienciologia para a pessoa se auto-pesquisar sempre, né? Agora, quando ela vai nesses lugares, o que a gente observa no local, a gente pode chamar de holopensene, que na verdade, assim, holo é uma palavra que traz a ideia de todo, né? Então, assim, todos os pensenes que estão naquele lugar. Todos os pensamentos, sentimentos e energias que tem naquele ambiente. Isso, exatamente. Então, assim, quando você entra num ambiente desse, você está entrando com o seu próprio pensene. Se você percebe algo de estranho, como você comentou, presta atenção no teu próprio pensamento, sentimento e energia, para ver se aquilo ali é seu ou não é. Então, daí parte a importância da autopesquisa. Você vai fazer, por exemplo, né, a gente tem algumas técnicas para esse fim, mas a gente pode, por exemplo, anotar os nossos pensamentos padrões, né, diariamente. Inclusive, eu estava conversando com um colega meu ontem mesmo sobre isso. Ele tem uma técnica dessa, ele utilizou a técnica dessa, e conforme o tempo foi passando, ele foi se auto-pesquisando e foi melhorando o pensamento e o sentimento e a energia, o pensene dele. Então, assim, ele foi elevando, ele foi transformando os pensamentos dele mais sadios para ele mesmo. Os sentimentos e as energias também, né, vieram junto, né? E quando ele entrava nesses locais, ele já começava a perceber, poxa vida, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo bem. Ele entra numa biblioteca, ele sente aquela acalmia, ele vai numa praia deserta, ele já se sente mais calmo. Então, assim, como é que a gente vai se usufruir desse conhecimento? É auxiliando aquelas pessoas que estão no ambiente, se ele for patológico. Se for numa biblioteca, a gente pode se usufruir daquilo, porque é calmo, é tranquilo. Numa praia, por exemplo, a gente pode ir numa praia, trabalhar com as nossas energias, acalmar os nossos pensamentos e sentimentos, né? Mas é bom considerar que nem toda praia tem a mesma energia tranquila e saudável, é bem relativo também, isso, né? Isso é bem relativo, assim, é bem complexo a gente falar sobre isso mesmo, né? Cada um vai se sentir do jeito que se sentir, vai pensar e transferir a energia naquele momento, né? Mas assim, de um modo geral, praias desertas, né, bibliotecas, são ambientes que a gente já é conhecido de todo mundo, que são ambientes mais calmos. Agora sim, bares, jogos de futebol, pontos de ônibus, né, terminais, já é um ambiente onde tem vamos dizer assim, uma confusão pensênica, onde você tem que estar atento para você não se afinizar com aquele povo ali. Se você sentir alguma coisa que
assim, é estranha e que começa a transformar os teus pensamentos em patológicos, os teus sentimentos, você começa a se sentir mal naquele local, ou pode até dar vontade de chorar, em alguns momentos isso acontece, ou as tuas energias, você começa a bater o teu coração e você não sabe por que aquilo aconteceu. Transforma aquilo ali em autopesquisa, vai para casa tranquilo depois, escreve o que aconteceu, transforma aquele conhecimento didático para você. Numa próxima vez que você for nesse mesmo ambiente, você já vai estar mais tranquilo, mais atento. Ó, poxa, hoje eu já consigo passar nesse ambiente aqui mais tranquilo e melhor ainda, auxiliando as pessoas que estão ali, as consciências, né? E também a gente percebe, interagindo com várias pessoas, né, que tem pessoas que apresentam um padrão assim mais otimista, mais para frente, mais alto astral. Outras pessoas já são mais negativas, mais pessimistas, já veem mais assim um lado problemático de uma situação. Isso teria a ver com o padrão de pensamento, sentimento e energia de cada pessoa? Exatamente isso daí. Assim, a gente diz, inclusive, que a energia da pessoa, o corpo energético da pessoa, é o cartão postal dela. A energia da pessoa, ela chega antes nos locais. Então, assim, se uma pessoa está com o padrão pensênico sadio, e ela vai em algum lugar, ela vai se dirigir em algum ambiente, aquele próprio ambiente ele já começa a se transformar, entende? Não é visível ao olho humano, né? Mas assim, as pessoas que são mais sensitivas e perceptivas, elas conseguem observar isso. Mas tu sabe que a gente observa, assim, tem lugares que depende da pessoa que chega, a pessoa transforma aquele ambiente para melhor e algumas transformam para pior. Então a pessoa tem que estar bem atenta, né? Para colocar o seu melhor naquele local. O que você recomenda? Então, a recomendação nesse caso é autopesquisa, né? Assim, a gente sabe que o conhecimento só vai vir através de leitura, de interesse da consciência. Então, assim, não adianta de nada você entrar em ambientes que são patológicos, se sentir mal e não fazer nada por causa disso. Assim, você acaba transformando aquilo ali em mais um conhecimento teu e ele acaba se misturando com os outros pensamentos que estão ali. Então, você transformando isso de uma forma didática é muito interessante. Você acaba auxiliando, de novo, né, as pessoas que estão ali. E se o local está de bom grado, está tranquilo, você acaba se usufruindo daquelas energias. Tá? E agora trazendo para uma questão mais íntima, né, a respeito dos relacionamentos afetivos. Um casal, por exemplo, né, que a esposa tem um padrão de pensamentos, sentimentos, energias, e o esposo tem um padrão diferente e digamos que eles não se entendam, né? E um outro casal, por exemplo, que tem uma afinidade, que eles conseguem identificar os pensamentos, né, através de diálogo e tal, né? O que você pensa, o que você tem a respeito dessa questão afetiva relacionado à questão de pensamento, sentimento e energia? Certo, então você falou uma palavra-chave, né, que é o diálogo, né? A gente vê que as duplas, que a gente chama de dupla evolutiva, né? Dupla evolutiva, como é que é esse conceito? Então, é assim, ó, a dupla evolutiva, ela é uma dupla, é um casal, são companheiros que adotam o paradigma consciencial para se autoconhecerem entre si e o autoconhecimento da própria pessoa. Então com esse conhecimento levado para a dupla evolutiva, as energias daquela dupla tendem a melhorar. Então vamos voltar àquele exemplo que você pegou, né? A dupla que tem mais patologias, tem problemas no casal, observa qual é o padrão pensênico de cada um. Isso daí requer assim, muita paciência, né? Em relação um ao outro, mas todos os pensamentos que são padrões, que vêm a trazer problemas para o casal, merece sim um estudo mais aprofundado. Então, assim, a dica, né, é você ter muito diálogo com a companheira ou com o companheiro, trazer aquilo ali para a sua autopesquisa, observar como é que estão as energias em cada situação do casal, como é que estão aqueles sentimentos, anota tudo que for possível, todos os detalhes, né? Pega exemplos, faz cursos, lê livros sobre aquilo ali, para daí então você poder trazer uma resolução para o problema. E não simplesmente colocar a culpa no outro, transformar aquilo ali em mais patologia, né? Então, assim, o que a gente vê trazendo para a conscienciologia, né?
É autopesquisa mesmo, e agora a gente sabendo que você está se afinizando com consciências que talvez não sejam tão sadias assim, você vê que o povo que você traz junto consigo, as consciências extrafísicas que você está se afinizando, elas estão influenciando você e você está influenciando elas. Então, assim, enquanto você está ali brigando com a sua dupla, né, com a sua companheira ou companheiro, outras pessoas estão também sentindo as tuas energias, também vão ser influenciadas. Então, tratando isso de uma forma mais didática para ambos, com muito diálogo e muita desinibição também, e uma palavra que eu gosto de falar muito, que a gente chama que é um binômio, que é a autorrestauração imediata, que é aquele pedido de desculpa logo em seguida. 5 minutos, você briga, mas 5 minutos depois você já se acerta, vê o que aconteceu, traz para a ponderabilidade os problemas que você está passando, para o respeito, né? Então, assim, a partir do momento que a dupla, né, que os companheiros adotam esse tipo de medida e vão trazendo tudo para o conhecimento deles e não vão deixando só na patologia, naquelas ideias que não trazem bem nem para um nem para outro, eles vão chegando, vão melhorando a própria pensanidade, o ambiente onde eles vivem, e a tendência é que tudo comece a se abrir. A partir do profissional, a parte de os relacionamentos que eles têm, entende? Então, assim, é tudo um mover de duas pessoas, né? E pelo que a gente estava conversando aí, né, no intervalo, a respeito desse conceito de dupla evolutiva, né, que é uma proposta aí diferente, é importante que cada integrante do casal ajude um ao outro, né? A intenção é assistência também. Isso, exatamente, perfeito, né? A assistência, ela deve estar presente em tudo que a gente faz. Porque assim, é só você pensar da seguinte forma: quando você pensa em ajudar alguém, você penseniza em ajudar alguém, vai ter alguém interessado em te ajudar também. Então lembra da parte multidimensional que eu falei. E existem amparadores, que são consciências extrafísicas, que já não portam mais o corpo físico, que estão nos ajudando. São consciências que são especialistas em ajudar, são técnicas em auxílio, né? Então, assim, essas afinidades entre pessoas, a partir dos teus pensamentos mais elevados, os teus sentimentos mais puros, fugindo das emoções que são patológicas, transformando essa energia em algo mais tranquilo para as pessoas entenderem, e o padrão energético mais sadio também, a tendência é que se forme uma pensanidade sadia, um padrão holopensene sadio, né? Então as coisas começam a se abrir melhor para a pessoa. Agora, Carlos, eu observo que você trouxe 2 livros para nós que tem a ver com o assunto que está sendo falado, o Nossa Evolução, e tem um outro que eu vou apresentar em seguida, né? Queres falar a respeito desse livro, o que tem aqui relacionado ao assunto? Eu quero, o Nossa Evolução, ele é um livro escrito pelo professor Valdo Vieira, né, que é o propositor da ciência conscienciologia e a projeciologia, e ele é muito didático para as pessoas que se interessam por esse tipo de assunto, porque ele traz conhecimento passo a passo, e como é que você muda de um paradigma que muitas pessoas hoje estão vivendo nesse planeta para o paradigma consciencial. Então, assim, é um assunto puxando o outro, né? A leitura é muito gostosa, muito tranquila desse livro. Tá, e o outro livro que você trouxe é o Coragem para Evoluir, do professor Luciano Vicenzi, que também é da Editares, a editora da Conscienciologia, né? Esse livro aí tem mais a ver com a pensanidade, o pensamento, sentimentos e energias, que você falou agora há pouco? Isso, o que a gente vê é que tudo tem a ver com pensanidade, né? Inclusive a pensenologia é uma especialidade da conscienciologia onde abarca todas as outras especialidades. Então é muito amplo isso, né? Agora, falando desse livro, eu gosto muito desse livro, porque depois que você vê que o paradigma consciencial vai te ajudar, né, a partir da tua própria escolha, o Coragem para Evoluir, ele traz dicas, macetes, técnicas, conhecimentos que vão te impulsionar agora sim para você fazer uma reciclagem na tua vida. Pelo que eu verifiquei agora há pouco, ele tem a ver com muito autoenfrentamento, quando a pessoa tem uma dificuldade, alguns medos, alguns receios, como enfrentar as situações para dar uma virada na sua vida também. Exatamente, né? Essa virada é muito importante, né? Às vezes a gente está ali parado
num momento, que a gente chama de mimetismo, né? A gente está sempre repetindo aquele mesmo padrão, ou de repente a gente vê um paradigma novo que pode auxiliar. Tendo essa coragem para evoluir, essa coragem para transpor esses paradigmas, vai nos auxiliar, né? Carlos, o nosso tempo está chegando aqui ao fim da entrevista, né? Você queria te agradecer a tua participação, as informações que você trouxe, e querias divulgar alguma palestra, um curso, alguma atividade do IPC? Sim, então a pensenidade, né, só para finalizar esse assunto, ela traz para si mesma a autoconsciência. Você trazendo a autoconsciência para si mesmo, você começa a colocar na sua vida um sentimento de assistencialidade das pessoas. E os cursos do IPC, que são ministrados no IPC, eles trazem esse tipo de conhecimento, né, de uma forma mais técnica, mais aprofundada, né, que não dá para a gente ficar discutindo na entrevista, né. Mas assim, cursos do tipo CIP, né, que é o curso integrado de projeciologia, ele trata de projeção da consciência. Mas muitos dos assuntos, eles são trazidos à tona pelos alunos e pelos professores, que são discutidos através da pensenidade de cada um. Então, assim, pensamento, sentimento e energia são discutidos o tempo todo nesses cursos, né? Tem o CPC também, que é o curso de projeciologia e conscienciologia, que é o curso mais longo que a gente tem no IPC. Tem o assistenciologia, além de palestras gratuitas que a gente tem toda sexta-feira, né, no IPC. Ok, Carlos, muito obrigada pela sua participação e as informações tão valiosas que você nos trouxe. Então, agradecemos também a sua audiência e também aos internautas que nos acompanham através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Esse programa vai ao ar sempre às quartas-feiras à tarde, das 15h30 às 16 horas, e tem reprise a partir das 22 horas, sendo que essa participação é reprisada mais, acho que da meia-noite e meia-noite e meia, não é? É isso aí. E queremos convidar você para a próxima entrevista para participar conosco, que o tema vai ser: você já identifica seus talentos evolutivos? Essa entrevista será com o professor Paulo Batistella, que também é professor do IPC. E a palestra gratuita que tem nessa sexta-feira lá, vai ser também com esse mesmo professor, o Paulo Batistella, e é sobre tarefas assistenciais através do esclarecimento, nessa sexta-feira, 19h30 no IPC, que é na Avenida Rio Branco, 354, no centro. Muito obrigada, até a próxima.